Olha, gente, aqui tá na hora de acionar quem? Ó, e a sirene? Ô, diretor, tem que tocar a sirene. Hoje tem contratação no Gazeta Esportiva também. Temos um novo produtor aqui na casa, Thiago Regis. Seja bem-vindo ao Gazeta Esportiva. Um beijo grande para você. É uma maravilhosa casa para se trabalhar e uma equipe fantástica. E o Thiago Salazar chega direto do Parque São Jorge. Boa noite, Salazar. Traz pra gente a repercussão da derrota de sábado. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, Mi, uma derrota que abalou, sim, os corintianos, muito por causa das circunstâncias. Muita gente pode dizer, ué, mas não é um resultado normal perder para o líder do campeonato, fora de casa, sim. Mas a maneira como tudo aconteceu abalou, de fato, o Corinthians, que ainda briga por essa permanência na Série A, né? O Corinthians, ele está na antepenúltima colocação do Campeonato Brasileiro. Hoje, às 8 horas da noite, o Inter vai receber o Cuiabá lá no Beira-Rio. E se por acaso o Cuiabá acabar aprontando, surpreendendo, conseguindo uma vitória em cima do Colorado, o Cuiabá pode ultrapassar o Corinthians e jogar o Corinthians para a penúltima colocação na tabela. Sem contar os tais jogos atrasados, né? É algo que incomoda bastante, deixa todo mundo de orelha em pé aqui. O Cuiabá, o Fluminense, o Criciúma, o Grêmio, todo mundo tem menos jogos que o Corinthians e estão nessa mesma briga. Pois bem, o Ramon Dias ficou bem incomodado com a postura que o time adotou lá no Engenhão e falou sobre um pouco disso na entrevista coletiva. Vamos ouvir o técnico do Corinthians. Creo que tenemos que mejorar muchísimo en darse cuenta en la situación donde estamos en el Brasileirão. Porque necesitamos reaccionar, tener otra actitud, tener otra agresividad. A mí el equipo del primer tiempo no me gustó, por eso cambié. Ojalá que el equipo mejore, va a mejorar seguramente. Pero necesitamos cambiar rápido, porque la situación no es fácil. Necesitamos otro espíritu, otra forma para poder salir de la situación. Bom, e esse novo espírito que o Ramon tanto quer, ele vai ser testado no Campeonato Brasileiro no próximo sábado, 4 horas da tarde. O Corinthians vai pegar o Atlético Goianiense, lanterninha do campeonato. Tem gente que volta aí de suspensão, gente do DM, e deve acontecer a possível estreia do Memphis Depay. Bom, daqui a pouquinho eu tenho mais para falar, inclusive, sobre o Memphis Depay, porque antes do Brasileirão, o Corinthians entra em campo amanhã pela Copa Sul-Americana, mas aí, ó, é assunto para minha próxima entrada aqui. Vou passar a bola primeiro para vocês comentarem essa situação no Campeonato Brasileiro, Mi. Muito bem, Thiago Salazar. Fala, Miller e Alex Miller. E Corinthians, Jará? Olha, Michele, uma equipe que fica 15 rodadas na zona de rebaixamento é porque tem muita coisa que não está dando, muita coisa errada, né? Então acho que o jogo contra o Botafogo era uma derrota anunciada. Até pela equipe que o Botafogo tem hoje, que está no nível do Flamengo. Então, o 1-0, 2-0, ficou barato essa derrota do Corinthians. Porque o primeiro tempo para ter sido uns 4, né, Xará? Tem jogo que pode perder. Esse aí é um dos, sei lá, uns 4 jogos que pode perder. Exatamente. O Hugo foi determinante em muitas defesas difíceis no primeiro tempo. Porque o Botafogo, Michele, é um time que tem garotada, com qualidade e com velocidade. Essas 3 qualidades o time do Botafogo tem. E tem um excelente treinador. Esse treinador do Botafogo é muito bom. O time do Botafogo, em relação ao ano passado, não tem nada a ver. É uma outra equipe, um outro grupo. Então, o Botafogo, junto com o Palmeiras e Flamengo, eles são favoritíssimos a todos os títulos que disputarem. O Corinthians, ele vive uma situação muito difícil, mas eu ainda acho que, olhando os próximos jogos, dá para ter uma esperança maior do que a realidade mostra na tabela. Por exemplo, Atlético Goianiense em casa. Dá para ganhar? Não, vai ganhar. Esse aí só se... Tem que ganhar. Assim, tem que ganhar. Aí depois, o Corinthians pega o São Paulo... em Brasília. Em Brasília, não vai ser ganhar. no Morumbi. Não sei, esse é aquele jogo que se der um empatezinho, tá bom. Pensando no cômputo geral. Tá. Aí depois tem 2 jogos em casa contra o Inter e contra o... mais ou menos. E contra o Atlético Paranaense, que tá capengando, não tá ganhando de ninguém. Então dá pra ganhar esses 2. Eu acho que dá pra ganhar esses 2. Aí depois tem o Cuiabá, que é o... Dá pra que ganhar. É ruim.
também. Aí é um confronto. É um confronto direto. O duro é ganhar 3 seguidas, gente. Tudo bem, então, mas se você analisar jogo a jogo, são jogos que o Corinthians tem condições de ganhar, pelo que vem mostrando nos últimos jogos. Tirando do Botafogo, que voltou a jogar mal, mas tinha jogado muito bem contra o Flamengo, muito bem contra o Fortaleza, não merecia ter perdido pro Fortaleza. Aí depois do Cuiabá tem o Palmeiras em casa. Aí é complicado. Tudo bem, mas depois do Palmeiras em casa, volta a ter o Vitória, o Cruzeiro e o Vasco em casa, né? Então assim, a tabela não é tão difícil. complicada pro Corinthians. Mas sabe qual que é o problema? O problema é ganhar os jogos. Michele, sabe qual que é o problema do Corinthians? O problema é fazer agora tudo que não fez o Olimpíada. Não, o problema é o seguinte, que eles sempre estão olhando para a próxima rodada. Olha, tem 3 jogos em casa. Ó, tem 2 jogos em casa. Ó, esse é relativamente fácil. O Corinthians hoje, não existe jogo fácil. Não, mesmo com o Atlético Goianiense que já está rebaixado. Porque pegou Juventude e aconteceu o que aconteceu, que nós vimos. Então acho que o Corinthians hoje, além da dificuldade da tabela, é por conta, é fruto do futebol ruim que tem superar apresentado. as próprias limitações. Exatamente, tem que ganhar 7 partidas ainda. Isso é muita De 12, coisa. 7 partidas. É 7 de Pega 12. o Bahia em casa. O Bahia briga por título, Libertadores lá em cima, quer Vai dizer. ser esse desespero até o fim do ano. Com certeza, Vai. o Corinthians não vai se livrar assim Não vai tão facilitar, fácil. gente. Pode se livrar da zona de rebaixamento, tem condição matematicamente, de sobra ainda. Mas ficar olhando para a próxima rodada e chega na próxima rodada, como o Ramon Dias disse. Olha, hoje nós não fizemos um bom primeiro tempo, por isso que eu mudei. Se a gente não reagir logo, não vai E daqui a dar pouco tempo quero saber do Salazar, na próxima entrada, se o Ramon Dias vai apostar na Sul-Americana botando titulares, ou se ele vai abrir mão Vai e tirar o priorizar pé. o brasileiro e botar só reservaiada. Se eu sou o Ramon, eu boto só reserva em campo, mas eu não sei se é isso que ele vai fazer. Ai, e o São Paulo apresentou hoje lateral esquerdo. Vamos mudar o foco agora? Melhor, Vamos falar né? de Corinthians? Amanhã tem duelo como Fortaleza pela Copa Sul-Americana. O Alex Miller deixou uma pergunta no ar para o Salazar. Eu quero saber o seguinte, o Memphis acho que está inscrito nesse torneio e é justamente sobre ele que eu quero saber do Salazar o seguinte, Salazar, ele estreia amanhã ou ainda não? Ainda não, Michele. Não vai ser dessa vez que a gente vai assistir o Memphis Depay pela primeira vez com a camisa do Corinthians. Lembrando, na Copa Sul-Americana ele vai ser o camisa 7. No Campeonato Brasileiro vai ser o camisa 94, mas ele ficou aqui no CT Joaquim Grava. Está sendo preparado para estrear no próximo sábado contra o Atlético Goianiense nessa final do Corinthians, uma das finais do Corinthians no Brasileirão. Então, Memphis Depay, sábado, 4 horas da tarde, na Neoquímica Arena. Amanhã, a partir das 9h30 da noite, o Corinthians encara o Fortaleza lá no Castelão. É a abertura das quartas de final da Copa Sul-Americana e o Corinthians não deve ter força máxima. Agora, respondendo ao nosso amigo Alex Miller, o Corinthians não deve ir com força máxima, porém, deve ir com mistão. Vários dos titulares devem jogar sim, eu explico por quê. Félix Torres, Kaká, Charles e Yuri Alberto não puderam jogar essa última partida contra o Botafogo. Então, em tese, estão descansados. A tendência é que sejam escalados amanhã, porque cumpriram esse período de descanso, estão preparados para não perder o ritmo e tudo mais. Por isso que o quarteto aí, Félix Torres, Kaká, Charles e Yuri Alberto, deve jogar amanhã contra o Fortaleza. Matheus Bidu e Ranieri sentiram, não vou dizer lesões, porque o diagnóstico é de incômodo muscular na coxa, cada um em uma região, mas esses ficaram de fora. O Corinthians já confirmou que Matheus Bidu e Ranieri nem viajam para Fortaleza e desfalcam o Corinthians. Então o Corinthians pode ter aí um Rian de volta, quem sabe o José Martins, o Igor Coronado deve ganhar a vaga de titular, porque o Garro, sim, é um titular absoluto que vem jogando e deve ser poupado dessa partida. Chance para o Igor Coronado. Então, a gente deve ter um mistão do Corinthians contra o Fortaleza amanhã para abrir essas quartas de final. Aliás, o Corinthians vem fazendo isso na Copa Sul-Americana. O time está se classificando, está passando de fase, mas normalmente escalando mistão, colocando titulares no segundo tempo, e a prioridade é sábado, o jogo contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. Rapidinho para atualizar a lista na Copa Sul-Americana teve ali o acréscimo de Memphis Depay, André Carrilho e José Martínez. Maicon, Pedro Choca e Pedrinho saíram da lista. E aí, o Héctor Hernandes, espanhol contratado agora, ficou de fora. O Corinthians teve que escolher e o Héctor Hernandes não vai jogar a Copa Sul-Americana pelo Corinthians. Tá certo, Mi? Do Thiago Salazar, conta, Alex Miller. Não, tem um certo sentido aí, por exemplo, os 4 jogadores que não atuaram contra o Botafogo, se eles não jogassem amanhã e fossem
só preparados para o sábado, eles ficariam também muito tempo sem jogar. E o jogador gosta de jogar também, né, Miller? Exatamente. Aí então, assim, essa mescla até que tem sentido, não é tão fora de propósito, mas sempre lembrando, para o Corinthians, o essencial é fugir do rebaixamento no Brasileiro. Não, tem que priorizar isso não tem. Campeonato Brasileiro. Prioriza. Gente! Memphis Depay está inscrito no campeonato na Copa Sul-Americana. É isso mesmo, o Corinthians inscreveu o Memphis Depay hoje na Copa Sul-Americana e outros 2 reforços contratados durante a janela do meio do ano para a fase de quartas de final da Copa Sul-Americana. O Corinthians enfrenta o Fortaleza nesta terça-feira, amanhã, portanto, às 9h30 da noite, na Arena Castelão, no jogo de ida da fase de quartas de final. O Memphis Depay, o André Carrillo e o José Martínez foram adicionados à lista de até 50 jogadores inscritos pelo Corinthians na competição. Memphis Depay, André Carrillo e o José Martínez foram inscritos pelo Corinthians nesta próxima fase de quartas de final da Copa Sul-Americana. Eles entraram nas vagas do Maicon, que está machucado, do Pedrinho, que foi negociado, e do João Pedro, o Choca. Respectivamente, os jogadores saíram para a entrada dos 3 jogadores citados. O centroavante espanhol Héctor Hernández ficou de fora, já que o Corinthians tinha o limite de apenas 3 modificações na lista original. É possível que, passando de fase, que o Héctor Hernández possa ser inscrito também na competição, na Copa Sul-Americana. E aí eu digo para vocês o seguinte: o Memphis Depay está inscrito, mas ele não joga contra o Fortaleza. Ele não viajou para a Fortaleza. Vai ficar de fora. A estreia do Memphis com a camisa do Corinthians já está marcada. Data agendada para a estreia dele com a camisa do Corinthians. Será no sábado contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. Certamente, a Arena Corinthians, Neoquímica Arena, lotada, absolutamente lotada para o jogo contra o Atlético Goianiense, lanterna do Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem obrigação de vencer e vencer bem o Atlético Goianiense. Quem sabe o Corinthians consiga dar um passo para escapar da zona de rebaixamento com o Memphis Depay vestindo a camisa do Corinthians. Afinal de contas, ele foi contratado justamente para isso, para livrar o Corinthians do rebaixamento. Copa Sul-Americana é importante, é um torneio internacional, mas o Memphis ainda não tem condições físicas para jogar a Copa Sul-Americana. A última vez que ele jogou foi no dia 10 de julho, com a camisa da seleção da Holanda. Ele jogou pelas eliminatórias, aliás, pela Eurocopa. Ele jogou pela Eurocopa, um jogo contra a Inglaterra. E ele saiu machucado, vestindo a camisa da Holanda. Então, faz tempo que ele não joga e ele vai estar sendo preservado para jogar justamente esta partida contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. Para o jogo contra o Fortaleza pela Copa Sul-Americana, o Corinthians não terá 2 jogadores. O Bidu está machucado e o Ranielli também está machucado. Os 2 jogadores não viajaram para a Fortaleza. Muita gente vai dizer, mas aí não é desfalque, é reforço, principalmente se tratando do caso do Ranielli, né? Ranielli jogou muito mal, foi péssimo dos péssimos na partida contra a equipe do Fortaleza, aliás, da partida contra o Juventude, na última partida do Campeonato Brasileiro. O Corinthians jogou na última partida do Campeonato Brasileiro, já nem lembro mais, né? Contra o Botafogo. O Corinthians perdeu para a partida contra o Botafogo e o Ranielli foi péssimo dos péssimos nessa partida. Os 2 jogadores não viajaram. E é muito provável também que o técnico Ramon Dias faça uma escalação, opte por uma escalação alternativa. Ele deve poupar alguns jogadores, não deve colocar força máxima. Por exemplo, o Thales Magno e o Rodrigo Garro devem ficar no banco de reservas. O Igor Coronado deve começar jogando entre os titulares. O Igor Coronado deve ser titular e o Yuri Alberto também deve ser titular. O Yuri Alberto que cumpriu suspensão na partida contra o Botafogo, então ele deve ser titular nesse jogo contra a equipe do Fortaleza. Um provável time do Corinthians para pegar o Fortaleza: Hugo Souza,
3 zagueiros, Félix Torres, André Ramalho e Kaká. Félix Torres e Kaká voltando de suspensão. Jogadores não atuaram no Campeonato Brasileiro, estavam suspensos. No meio-campo, provavelmente o Charles e o José Martínez. O Charles também voltando de suspensão. Fagner pela lateral direita, Hugo Farias, né? Lateral esquerdo, pela lateral esquerda. O Igor Coronado no meio de campo. No ataque, o André Carrillo e também o Yuri Alberto são os prováveis. O provável time do Corinthians para este jogo contra o Fortaleza. Agora, falando mais um pouco de Campeonato Brasileiro. O Corinthians. É isso aí, fiel torcida! Bomba, bomba, bomba! Arthur e Sérgio Ramos chegando no Timão na temporada 2025. O Cereto soltou a bomba, dizendo que esses dois jogadores interessam ao presidente Augusto Melo. O Corinthians quer um volante técnico e um zagueiro técnico. O Arthur, a gente sabe, jogou muita bola no Grêmio, né? Um cara que já tá há tanto tempo na Europa. Ele é jovem, porém ainda muito experiente. É um jogador de seleção brasileira e chega para ser titular. E o Sérgio Ramos dispensa comentários. Baita jogador, né? O maior zagueiro de todos os tempos do Real Madrid. Então, assim, o Augusto Melo vai para cima desses dois zagueiros, desses dois jogadores, perdão, na próxima temporada. Vale ressaltar que a janela está fechada. Só que o Augusto Melo já tem que ficar conversando, né? Com os staff do atleta, com os empresários. Então, assim, eu aprovo muito essas duas contratações. Vamos torcer para que eles venham e façam muito sucesso aqui no Timão. Então é isso, galera. Deixa aqui nos comentários para vocês quanto será o placar que o Timão vai ganhar hoje, né? Vamos para cima com tudo. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus!